Então, a estrutura da resenha a gente faz por parágrafo, né? A gente sabe que o parágrafo é a unidade textual, né? O recuo aqui, ó. Então, cada parágrafo, né? Então, assim, normalmente, no primeiro parágrafo, eu já vou fazer assim, escrevendo como se fosse o parágrafo. Normalmente, no primeiro parágrafo, nós falamos um pouco do contexto de produção e publicação da obra. Então a gente fala aqui o ano, que estava o contexto mais ou menos do momento ali que ela foi publicada, né? Então normalmente as obras são publicadas e elas estão assim localizadas num determinado momento, né? Então normalmente foi na Revolução Industrial, foi na Independência do Brasil, perto ali da Proclamação da República. É sempre legal colocar um contexto histórico rápido, um parágrafo curto, né? O ano de publicação, contexto histórico, né? O autor, algum detalhe, né, da produção, caso vocês saibam, né? Às vezes tem algumas curiosidades que a gente coloca assim, tipo, o cara escreveu em um dia, o cara escreveu quando estava viajando, mas isso não é obrigatório, tá bom? Mas caso você queira, é nesse momento aqui que a gente coloca o ano que foi publicado, alguma coisa do contexto histórico ali de publicação da obra, por exemplo, o Primo Basílio foi publicado ali em 1800 na década de 80, 1881, assim, foi escrito em 78, 81. O que estava rolando naquela época ali, né, em Portugal? Muita tensão política, né? Pode falar, olha, é um momento de tensão política da democracia, da república com a monarquia, só um aspecto geral, tá? E algum detalhe da produção que você de repente saiba, né? Mas é aqui que a gente coloca o ano, o autor, né? Você pode colocar uma coisa que a gente coloca bastante, né, em obras, uma observação que a gente insere em obras contemporâneas é a questão do sucesso editorial, né? Ou seja, se vendeu, né? Se a obra vendeu bem, se a obra foi aclamada pela crítica, mas só se vocês quiserem, tá? Vou colocar aqui, ó, caso são dicas para vocês escreverem, tá? São insights para vocês escreverem. Se vendeu bem, se a crítica aceitou ou não, e etc. Eu estou dando sugestões do que escrever nesse primeiro parágrafo curto, é só um parágrafo, tá bom? Não é mais do que um parágrafo. O parágrafo acabou aqui, ó. Ele pode ser grande, claro, é só um exemplo. Beleza? Deixa eu liberar mais gente. A gente escreve isso no primeiro parágrafo, né? A gente acaba fazendo mais ou menos assim. Vamos fazer uma resenha crítica bem bonitinha, né? No segundo parágrafo, né, a gente normalmente é o momento que é bacana, vou colocar desse jeito, falar do autor, né? A gente fala principalmente, se você quiser dar um detalhe biográfico, né? Ok, bacana. Se quiser falar o engajamento da escola, o estilo literário, né, que o autor é filiado, ok também. É muito legal, mas é um parágrafo que você fala do autor. Então você vai dizer, olha, esse livro foi escrito por Machado de Assis ou por Primo Basílio, no caso o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz era um estudante, estudou em Coimbra, né? Depois ele viajou para a Índia, isso afetou um pouco a produção dele. Ele vivia um dilema entre ser um cara liberal e reacionário, né? Alguma coisa, algum aspecto dele, tá? Vou até colocar aqui, ó, de outra cor. Vou colocar de esse parágrafo aqui eu vou colocar de verde. Isto. Uma outra coisa aqui, outro parágrafo aqui, então a gente tem um parágrafo primeiro aqui, o parágrafo segundo, que fala do autor. O terceiro parágrafo vai falar melhor e mais detalhado
do engajamento ou da relação da obra com o período, né, que ela pertence, né? Período literário. Então, aqui é o momento que a gente fala das características da obra. A gente fala das características da obra, né? Da obra, né? Dentro do. A gente pode fazer as características, a gente pode citar, se vocês quiserem, assim, né? Citando ou enumerando, como vocês queiram. Mas da obra dentro do seu período. Vocês podem chamar de período literário, eu não ligo. Escola literária também não ligo, né? Ou estilo, para mim tá top, né? É o momento que você diz, ó, a obra do Essa, o Primo Basílio é uma obra mais realista, naturalista, porque ele tem tendências instintivas, né? Não é só a questão moral, há uma questão também de instinto animal, né? Que conecta os primos, né? Você pode elencar, você pode elencar, então ele tem um traço de naturalismo, você vai dizer, ó, tem um traço de naturalismo, essa coisa também da pensão que o primo morava, né? Esse deslocamento ali da casa de família para a pensão, que era uma pensão de baixo nível, assim, né? De que tinha o erotismo, os impulsos, né? Sexuais, os impulsos sexuais. Então você pode pegar as características aí que vocês, né? Que vocês querem, que vocês vão usar e colocar aqui. É bom se vocês tiverem, se for as características da aula, não tem problema. Se for características de outros autores, aí é bom dar, né? Citar, pelo menos fazer uma citação indireta, né? Colocar as características, colocar lá, né? Então, se as características foram pesquisadas em fontes, é claro que normalmente a gente pesquisa em fontes. Se for da aula, beleza, né? Da aula está no nosso universo aqui. Mas se elas forem pesquisadas em fontes externas, a gente tem que citar. Só coloca assim, ó, entre parênteses, por exemplo, o Domingos Proença Filho, né? Coloca assim, filho e o ano, né? Que eu já sei que vocês pegaram lá. Não precisa fazer a citação, só se for muito grande. Se você quiser fazer a citação literal, aí fica a teu critério. Vocês já devem ter visto em metodologia, né? Se você quiser fazer a citação direta, aí tem que colocar o sobrenome, o ano, e aí tem que colocar a página, né? Mas no meu caso, vocês podem fazer citação indireta. O Domício Proença Filho, ele é legal, ele tem as características básicas. Domício Proença Filho, o Massô Moisés, o José Veríssimo, né? Entre outros autores, né, de caráter básico para a gente poder fazer a citação de uma resenha que não precisa assim, de um autor muito complexo, de um crítico muito complexo para a gente analisar. Tranquilo? O outro parágrafo que eu vou indicar para vocês aqui, vou mudar a cor desse aqui, né? Pra gente fazer. Vamos ser didático, né, gente? Tá doido? Vamos colocar uma cor aqui. Eu vou pôr de vermelho. Vermelho sangue. Bem, e aí um outro parágrafo que é importante é a sinopse da obra, né? Então a gente tem aqui a sinopse da obra. O que é a sinopse da obra? É um resumo, né, dos fatos do enredo, os mais importantes. Os fatos mais importantes. A sinopse normalmente você conta os fatos mais legais, então sem contar o final, né? Então você não pode contar o final. Porque se você conta o final, você acaba sendo um problema, né? Dentro de uma sinopse, você contar o final. Então, normalmente a diferença do resumo para a sinopse, no caso do resumo da ABNT, se eu não me engano, o resumo da ABNT, ele deixa eu abrir para vocês aqui. Olha aqui, ó.
Tá vendo que agora ela inseriu a resenha? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, vamos ver aqui o que ela fala de recensão. Então, aqui, só para o parênteses, ela não tinha resenha, tá? A BNT não tratava de resenha, a BNT só tratava de resumo. E agora ela trata de um resumo estendido, trata da resenha e da recensão. Vamos ver o que que é? Então, aqui, ó. Vou pegar logo a BNT para vocês verem e aí ficarem top. Então, ó, vamos ver aqui. Ó, ela estabelece os requisitos para redação e apresentação dos resumos. Ó, o que que é recensão? Ó, a recensão é uma análise crítica, descritiva ou comparativa, geralmente elaborada por especialista. Normalmente, essa análise crítica ela pode ser feita por um escritor, por exemplo, por um parecerista, por um perito, né? Por um. Assim, eu acho que a gente poderia usar a recensão, mas eu prefiro a resenha, que é mais humilde aqui, ó. Análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento, né? A recensão daria, né, para a gente encarar ela para a gente aqui, ó, análise crítica, descritiva ou comparativa, elaborada por especialista. A análise do conteúdo de um documento, objeto, fato ou evento. Então, no nosso caso aqui, a análise do nosso conteúdo de um documento seria do livro, né? É porque a gente não pode esquecer que a BNT trata de documentos também, não só da literatura, trata de documentos gerais, tá? Aí a gente vai encarar aqui como documento. E o resumo é quando você apresenta só os pontos relevantes de um documento. Você vai só pegar os pontos mais importantes para a pessoa não precisar ler tudo, tá? Aí é o resumo. Vocês viram aí que legal? É bom ver a BNT, né? Para entender. Então, nós estamos usando a resenha. Beleza? Então, é isso que ela explica de resenha. Eu abri aqui a BNT para mostrar mesmo para vocês, né? Esses três, né? O que que é, né? Então, tá. E tem o resumo informativo, ó. Ó, que é o trabalho que informa a finalidade, metodologia, resultados, conclusões do documento, de tal forma que possa, inclusive, dispensar a consulta original. Esses resumos informativos, eles são legais para gente que é acadêmico e quer pegar um livro muito difícil, né, e faz ele mais fácil, faz ele mais sucinto. Não sei se vocês me entendem. Voltando para cá, não tem na BNT dizendo como é a estrutura do resumo, conteúdo do resumo. Explica o que é a resenha, desculpa, resenha. Resenha, né? E a gente está fazendo aqui a nossa. Então, aí tem a sinopse da obra, que é o resumo dos fatos do enredo os mais importantes sem contar o final. E aí, são 1, 2, 3, 4. Esse outro parágrafo, eu sempre peço para os meus alunos que quando é romance, né, é analisar ao menos 2 elementos da narrativa, né? Então, os elementos da narrativa é o quê? Personagem, tempo, espaço, ambiente, narrador. Olha, personagem, tempo, espaço, ambiente, narrador. O que está faltando aqui? Personagem, tempo, espaço, ambiente, narrador e enredo. Então, normalmente eu indico você analise pelo menos 2 elementos. Eu não sei se vocês como é que foi aí essa formação de vocês nesses elementos da narrativa. Muito importante, personagem, tempo, espaço, ambiente, narrador e enredo. Se quiser, eu indico para vocês um livro Como Analisar Narrativas, da Cândida Vilares Gante, que é um livro rápido, assim, um guia, né? Né? Mas não precisa para fazer o trabalho. Acho que vocês sabem que é um personagem plano, um personagem esférico, pode abordar um personagem, né? O tempo do cronológico, psicológico, espaço físico, né? Narrador, tipo de narrador, primeira pessoa, terceira pessoa, tranquilo, uma coisa prática. E o último é o mais legal. Vocês vão
emitir e declarar a opinião sobre a obra e vão indicar ou não para leitura e para quem, né? Por exemplo, que tipo de leitor e aluno leria essa obra. Normalmente eu coloco assim, ó, leitores que gostam de romances mais insinuantes, né, com tons de desilusão amorosa, com um pouco de tom sombrio, mas também um tom erótico. E que tipo de aluno que leria uma obra como o Primo Basílio, por exemplo? O aluno do nono ano, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, você indicaria, né? Não precisa aqui você ir lá e perguntar na escola, só para uma ideia, né? Pela idade que vocês imaginam que daria para ler. Essa aqui é a estrutura bem humilde, não é grande não. Parágrafo, você viu que eu falei de parágrafos, tá, gente? Claro que o parágrafo pode ser maior, né? Eu não estou falando de páginas, né? Por que dessa forma? Porque a BNT ela não determina o tamanho, pelo menos eu não vi tamanho na BNT, né? Inclusive ele diz aqui, ó, resumos, resenhas e recensões devem ser apresentadas de forma, olha aqui, ó, concisa, chuta, né? E aí, aqui tem algumas regrinhas, ó. Ó que legal, ó, na atualização, ó. Em documento técnico ou científico recomenda-se resumo informativo. Convém usar o verbo na terceira pessoa. Ó que doido. Convém usar o verbo. Eu nunca vi a BNT falando isso, tá? Nunca vi a ABNT falando disso, né? Agora, a resenha e recensão não tem tamanho exato, tá? Ó, devem fornecer ao leitor uma ideia de documento objeto, analisando e descrevendo os aspectos relevantes. Ou será que tem uma medida aqui? Acho que não. Devem ser elaboradas por outro e não o autor do documento e devem ser precedidas pela referência quando forem publicados separadamente o documento objeto, tá? Então, se vocês são perfeccionistas e querem essa BNT, eu passo também, tá?